esse homem, Alberto Otávio Deluque, de 70 anos, se apresenta como médium, se diz médium, e a esposa dele, Arlete Deluque, agora respondem na justiça por abusos sexuais. No caso dele, por uma situação mais recente do ano de 2017, 3 fatos, na verdade, contra uma mesma vítima, 2 casos de violação sexual e também um estupro de vulnerável. Detalhe, Stout, que esse estupro de vulnerável aconteceu na UTI de um hospital privado aqui de Porto Alegre, onde essa mulher estava internada após uma cirurgia. Ela sofreu complicações por conta de um câncer de estômago, ficou 1 ano internada na UTI, mais 1 ano em leito clínico se recuperando, e durante esse período da internação recebeu uma visita desse homem que cometeu esse abuso em frente à mãe dela, e a gente pode ouvir agora o relato. E aí ele pediu que a minha mãe ficasse de olhos fechados, e ali ele começou de novo, né, ali o reiki e tal, e aí chegou, e eu estava com o meu abdômen aberto, né, eu usava um curativo a vácuo, onde os meus órgãos ficavam todos ali dentro. E aí ele colocava a mão abaixo do corte, nessa região assim do abdômen, e dizia para mim que eu precisava dizer para os médicos que o meu problema não estava aqui, que seria na região do estômago, que o meu problema estava aqui. E aí nesse momento eu estava de fralda, ele passa a mão por debaixo da minha fralda. Só que esse não foi o primeiro episódio contra essa mulher. Em 2 outras situações antes da internação, logo depois que ela descobriu a doença, ela foi buscar uma ajuda espiritual, sessões de reiki, que ele disse que fazia também. E durante essas 2 situações, ela foi agarrada por ele, que dizia ser possuído por um espírito indígena curador, mas que também era agressivo e que por isso ele cometia essas situações. Bom, por esse caso, Stout, que é de 2017, ela decidiu quebrar o silêncio neste ano, levou o caso à polícia, que investigou, indiciou ele e a companheira, e nosso ouvinte já vai entender por que a companheira foi indiciada também, e o Ministério Público também fez a denúncia, fez um pedido de prisão que foi negado, mas agora ele é réu na justiça. E esse caso só veio à tona porque vítimas da década de 90, que eram crianças na época, souberam por meio de amigos dessa situação que aconteceu no hospital, foram até essa vítima quase que com um apelo: olha, o nosso caso já prescreveu, a gente não consegue mais levar às autoridades, mas o teu caso ainda tem como fazer, então faça uma denúncia. E nos últimos dias, eu, Jonas Campos, cinegrafista Eduardo Rosa, Luci Jorge, também produtora da RBS TV, encontramos 3 dessas vítimas. E uma que foi a quem deu início a essa mobilização conta, porque agora, mais quase 30 anos depois, decidiu quebrar o silêncio. Principalmente porque eu virei mãe, né? Então, assim, até me emociona. E ver que o motivo que eles falaram, né, que é porque ele bebia, que ele abusava. E aí quando eu encontrei, num encontro de amigos lá, todos os filhos dos meus amigos, eram quase 10 crianças pequenas, e ele estava lá bebendo, sem camisa, e eu olhando, bom, que egoísmo é esse? Eu tô protegendo a minha filha, mas e a dos outros? Isso acontece com a filha da minha amiga que eu adoro, ou com alguém, né, e eu sabia que ele já tinha sido Uber e tudo. Então, assim, não é mais só sobre mim, sabe? A justificativa, Stout, Giane, Rosane, que essa esposa dava na década de 90 e também nos casos mais recentes, era exatamente essa, que ele era, quando ele bebia, ele era possuído por um espírito maligno, justamente por sua condição de mediunidade, e por isso que ele acabava abusando das mulheres. E na época, na década de 90, uma das vítimas, que é uma outra, que também decidiu quebrar o silêncio, foi abusada na praia de Cidreira, era próxima da família, foi abusada sendo levada por ele para a casa da família. Ela decidiu falar para os pais confrontaram a esposa, a Arlete, na época, mas a justificativa dela foi o seguinte. Na verdade, a esposa procurava as vítimas, que no caso, nesse caso seria eu, para conversar e dizer que o que aconteceu com ele é que ele bebia e baixava uma entidade nele, e que daí esse espírito do mal tomava conta dele, e por isso essas coisas aconteciam, e que
Ela foi lá para pedir desculpa, que isso nunca mais ia acontecer, mas, na verdade, ela calava as vítimas, porque ele nunca parou. E isso eu fui descobrir que ele nunca parou 30 anos depois. E daí conheci novas pessoas, né? E novos casos. Então essas duas vítimas que a gente ouviu se uniram com uma terceira também, procuraram esta quarta, que era o caso mais recente, e praticamente ajudaram ela, auxiliaram ela a entender o que havia acontecido. Claro, ela vinha de um período traumático, também de uma doença que ela conseguiu se recuperar, e ela decidiu quebrar o silêncio. A gente pode ouvir um outro trecho de uma vítima que foi abusada aos 12 anos de idade. Ela era muito próxima das filhas do suposto médium, frequentava a casa desde pequena, e ela conta que numa noite, enquanto ela dormia, ela foi surpreendida, acordou com o homem agarrando ela por cima, segurando as mãos dela com força. Ela disse que na época não entendeu o que havia acontecido, mas ela desenvolveu uma série de problemas depois. E eu era uma menina bonita, né? Chamava atenção, desfilava, e ali eu comecei a me enfeiar, que a gente diz, né? Eu comecei a comer muito compulsivamente, sem controle, e comecei a aumentar o peso, assim, para poder não chamar atenção, para ficar me sentindo um pouco mais segura, né? E aí, por fim, eu vivi esse estresse enlouquecido dos 12 aos 15 anos, até eu buscar tratamento e ajuda, mas eu nem sabia o que eu estava passando, porque na época não se falava em buscar terapia e fazer algum processo. Eu que busquei por conta, porque eu não aguentava mais viver o transtorno alimentar. Então, Stout, que temos uma vítima mais recente que procurou a polícia, deu origem a essa investigação e a consequente denúncia, e 3 mulheres que se dizem vítimas na década de 90, que quebraram esse silêncio, que são depoimentos que servem como testemunho, como embasamento, mas ele não pode ser punido, nem a esposa, por esses casos antigos. Conversamos também com a delegada Fernando Campos Hablich, que fez essa investigação, concluiu em maio deste ano, e o principal questionamento que foi feito a ela, além, claro, das circunstâncias, era com relação a essa situação, se de fato ele era ou não médium e se ele se utilizava dessa condição. A gente pode ouvir a resposta. Não podemos afirmar que ele é médium, mas certo que ele se utiliza da dita mediunidade para praticar crimes. E interessante a gente observar que os crimes dele são contra vulneráveis, ou seja, crianças abaixo de 12 anos, ou então pessoas vulneráveis pelo estado de doença, pelo estado de saúde, pessoas que precisam se curar, que precisam de alguma ajuda espiritual. Federação Espírita do Rio Grande do Sul afirma que ele não está vinculado a nenhum local, que há muitos anos ele foi voluntário de uma casa espírita, voluntário, mas acabou sendo afastado justamente por não seguir as diretrizes. Tentamos também, por diversas vezes, contato diretamente com o Alberto e também com a esposa, o Jonas Campos, Eduardo Rosa, estiveram inclusive na casa dele. Ele só fez um sinal negativo com a mão, que não iria se manifestar. A defesa dele afirma também que não pode se manifestar em razão do sigilo do processo. Na polícia, negou qualquer abuso e disse que o que acontecia era justamente essa situação, que ele era incorporado por um espírito do mal.